Eu me chamo Paulo, tenho 94 anos, e esta é a parte que as pessoas nunca esperam ouvir. Eu não vim aqui para reconfortar ninguém, vim para dizer a verdade. A verdade que eu mesmo não quis enxergar quando tinha 60 anos e ainda acreditava que o melhor estava por vir. A verdade que ninguém pronuncia em voz alta porque é desconfortável demais, porque interrompe o sonho bonito que construímos para nós mesmos. Esse sonho de uma velhice serena, repleta de viagens, de netos nos joelhos, de tardes tranquilas em uma varanda bem iluminada. Esse sonho existe, sim, mas ele tem um prazo, e esse prazo começa exatamente quando você pensa que a vida acabou de se estabilizar. Fui advogado em São Paulo por mais de 40 anos. Trabalhei duro, construí uma carreira sólida, uma família, um nome. Economizei com disciplina, planejei com cuidado, e quando cheguei aos 60, olhei para trás e me permiti sentir orgulho, a sensação de que havia feito tudo certo, que agora era só colher. Mas o corpo não leu o meu planejamento. Quando eu tinha 62 anos, eu caminhava 5 quilômetros antes do café da manhã. Carregava as compras escada acima sem perder o fôlego. Me abaixava para brincar com os netos, o Rodrigo, o Felipe, a pequena Beatriz, e me levantava sem precisar me apoiar em nada. Parecia eterno, parecia garantido. Não era. Aos 75, caminhar uma quadra inteira já era um feito. Aos 80, precisava pausar no meio da escada, segurando o corrimão com os 2 braços, respirando fundo como se cada degrau fosse uma negociação. Aos 84, um AVC decretou o fim da minha independência de uma vez por todas. Acordei num hospital, com o lado esquerdo do meu corpo simplesmente ausente, não paralisado, ausente, como se alguém tivesse apagado metade de mim durante a noite. O que ninguém te conta é que depois dos 60, cada músculo que você perde é quase impossível de recuperar. A densidade óssea vai embora e não volta. O equilíbrio que antes era instintivo passa a exigir atenção, esforço, concentração. Se você não desafiar o seu corpo agora, enquanto ele ainda responde, enquanto ele ainda tem capacidade de adaptação, você vai chegar aos 80 preso dentro de uma estrutura que não obedece mais à sua vontade. E essa prisão, meu amigo, não tem grade, tem apenas silêncio. Eu não me exercitava o suficiente. Achava que tinha tempo. Achava que a minha disposição natural era suficiente. Não era. E enquanto o corpo ia cedendo, uma outra coisa também ia embora. De maneira mais silenciosa, mas igualmente irreversível. Os amigos. Sempre tive um grupo próximo. Homens e mulheres que atravessaram comigo as décadas mais importantes da vida. Juntos enterramos pais, comemoramos aniversários de casamento, suportamos doenças, divorciamos, reconciliamos. Aquelas pessoas sabiam quem eu era aos 35 anos, sabiam dos medos que eu nunca confessava em casa, das ambições que guardava só para mim, das histórias que não caberiam em nenhum jantar de família. Bárbara faleceu de ataque cardíaco aos 75. Ainda me lembro da tarde em que soube. Estava sentado no escritório, com uma pilha de processos na mesa, e o telefone tocou. Foi rápido. Não sofreu, disseram, como se isso fosse suficiente. Eileen morreu em 2020, aos 81 anos. Câncer. Passou os últimos meses entre o hospital e a casa da filha, e eu não pude visitá-la como deveria. O mundo estava parado, e eu estava velho e com medo. Pedi perdão depois. Não sei se era tarde demais. Hoje, com 94 anos, sou o único remanescente daquele grupo. O último. E não há como descrever o que é isso. Não é solidão comum. É uma solidão histórica. É o sentimento de carregar sozinho uma memória que pertencia a muitos. Aos 60 eu não fiz novos amigos. Achei que tinha o suficiente.
Não percebi que os ciclos se fecham mais cedo do que esperamos, e quando eles foram se fechando, um a um, não havia mais espaço para substituições. Amizade não se substitui, ela se cultiva com anos, com presença, com continuidade, e eu deixei de cultivar. Há outras conversas que também deixei para depois, conversas que precisavam acontecer e que por covardia ou por pressa ou por simples teimosia diante do inevitável nunca aconteceram a tempo. Minha mãe teve um AVC aos 89 anos. Do dia para a noite, ela perdeu a fala. E com ela levou todas as respostas que nunca demos ao trabalho de perguntar. Vivemos 3 anos sem saber o que ela queria para o fim da vida. Devíamos mantê-la conectada a máquinas. Ela queria ser velada em casa ou no cemitério. Onde estava o testamento? Havia uma caderneta de banco que ninguém sabia localizar. Havia um desejo, sussurrado certa vez à minha irmã mais velha, que talvez fosse verdade ou talvez fosse uma confusão de memória. Nunca saberíamos. Esses 3 anos foram marcados por discussões entre irmãos, por culpas silenciosas e ressentimentos que nunca chegamos a nomear direito, por decisões tomadas no escuro, com a consciência pesada. Tudo isso poderia ter sido diferente. Uma conversa de tarde, em uma mesa de cozinha, com café e sem pressa. Uma conversa que nenhum de nós quis ter, porque sentávamos em frente à morte e preferíamos olhar para o lado. Se você está saudável agora, use isso. Use sua lucidez. Fale com seus filhos sobre o que você quer. Fale com seu cônjuge. Escreva. Assine. Não deixe que as pessoas que você ama precisem adivinhar a sua vontade em um momento de dor. E havia ainda outra ilusão que eu cultivava com cuidado: a aposentadoria. Passei 40 anos esperando por ela como quem espera pelo fim de uma guerra, sem mais prazos impossíveis, sem mais clientes às 11 da noite, sem mais a sensação de que o mundo dependia de uma peça que eu precisava encaixar a qualquer custo. Quando finalmente me aposentei aos 70 anos, aconteceu algo que eu não havia previsto em nenhum dos meus planejamentos. Eu não sabia mais quem eu era. Por 4 décadas, eu fui o advogado Paulo. Aquela era a minha identidade, o homem dos processos, dos argumentos, da lógica impecável. E, de repente, sem o escritório, sem os casos, sem o ritual diário de colocar a gravata e sair de casa com propósito, restou apenas um homem velho olhando pela janela. Foram 3 anos difíceis, 3 anos de redescoberta que ninguém me havia avisado que seriam necessários. Tentei jardinagem, tentei leitura, tentei viagens. Tudo parecia vazio no começo, porque eu buscava fora o que precisava construir dentro, um novo sentido de quem eu era, desvinculado da minha função. Se você está nos seus 60, não espere a aposentadoria para começar essa conversa com você mesmo. Pergunte agora: quem sou eu sem o meu trabalho? O que me move quando ninguém mais depende de mim? A resposta que você encontrar pode ser a mais importante da sua vida. Existe uma crueldade particular na lucidez tardia. Não é a dor de não saber, é a dor de saber agora, aqui, com 94 anos, sem como voltar atrás para corrigir o que foi feito com boa intenção e má gestão do tempo. Eu poderia ter amado mais, com presença, não com intenção. Poderia ter perdoado mais cedo, antes que a morte fechasse certas portas sem aviso. Poderia ter escrito, registrado, guardado. Poderia ter dito certas coisas enquanto ainda havia tempo de ouvi-las respondidas. Mas não posso, e então faço a única coisa que ainda me resta: falo. Passei 63 anos casado com a Maria. 63 anos. Quando digo isso em voz alta, parece uma vida inteira. E era.
Mas ao longo desses anos ficamos tão envoltos com o trabalho, com os filhos, com as contas e as demandas e os ruídos cotidianos do mundo, que o tempo que sobrava para nós dois era escasso. Havia sempre algo mais urgente, havia sempre amanhã. O que eu não percebi é que a janela para as grandes aventuras, as viagens que planejávamos, as manhãs sem pressa, os almoços que durassem horas, essa janela se fecha de maneira silenciosa e gradual. Você não ouve o trinco. Você apenas um dia descobre que já não é mais possível. Os últimos anos com a Maria foram de cuidado, de hospitalizações, de limitações crescentes que diminuíam o espaço entre nós de uma maneira que eu não havia antecipado. E então, numa tarde de quinta-feira, ela saiu para fazer compras e não voltou. Um infarto. Rápido, disseram, sem sofrimento. Eu fiquei. Se eu pudesse voltar aos meus 60 anos, eu teria marcado menos reuniões e mais jantares. Teria dito sim para mais viagens e não para mais processos urgentes. Teria olhado para ela, realmente olhado, com a consciência de que aquele momento específico não voltaria. O amor não é eterno por conta do sentimento. É eterno por conta do tempo que você investe nele enquanto ainda pode. Havia também uma ferida que eu deixei aberta por tempo demais. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Meu irmão Sérgio e eu ficamos 8 anos sem nos falar. 8 anos por causa de uma briga sobre herança. Uma discussão sobre dinheiro e sobre a maneira como cuidamos da nossa mãe nos meses finais dela. Coisas que, na distância do tempo, parecem tão pequenas que me envergonho de me lembrar dos detalhes. Mas naquele momento, pareciam enormes. Pareciam princípios. Parecia que ceder seria trair alguma coisa fundamental em mim mesmo. Sérgio morreu aos 79 anos. Eu não estava lá. Não tive a chance de pedir desculpas, de ouvir as dele, de sentar com ele mais uma vez e lembrar da infância que dividimos. Os mesmos medos, os mesmos pais, o mesmo cheiro de casa. Ele foi embora com a nossa história pela metade, e eu carrego essa incompletude até hoje, todos os dias, como quem carrega uma pedra no bolso que não cabe tirar. Se há alguém com quem você não fala, por orgulho, por mágoa, por teimosia, ligue agora, mande uma mensagem agora. Não espere que o tempo resolva, porque o tempo não resolve. O tempo apenas encerra, e quando a porta fecha, fecha para sempre. Com os meus filhos, cometi um erro diferente. Passei meus 60 anos tentando orientá-los. Tinha 40 anos de experiência profissional, havia atravessado décadas de erros e acertos, e achava que meu papel era transmitir tudo isso, poupar a eles o tempo que eu havia perdido aprendendo. O que eu não entendia é que eles não precisavam ser poupados, precisavam ser acompanhados. Eles não queriam que eu lhes dissesse o caminho certo. Queriam que eu estivesse lá quando eles tropeçassem no caminho que escolheram. Queriam presença, não performance. Queriam que eu ouvisse sem julgar, que eu ficasse sem opinar, que eu abraçasse sem condições. Um pai que aconselha sem parar ensina, involuntariamente, que a sua presença depende de uma agenda. Um pai que apenas está presente ensina que o amor não tem pré-requisitos. Aprendi isso tarde. Mas aprendi. E há ainda uma coisa que aprendi mais tarde do que deveria: a importância de registrar, de escrever enquanto ainda há o que escrever. Tenho 11 netos e 6 bisnetos. Não consigo lembrar todos os aniversários sem consultar uma lista. Já não me recordo do nome de todos os professores que me marcaram, do sabor exato de certos momentos que foram importantes, dos detalhes das histórias que jurei nunca esquecer. A memória não desaparece de uma vez. Ela vai embora aos poucos, como areia entre os dedos. Você percebe que perdeu apenas quando tenta segurar e já não há nada.
Escreva a sua história enquanto ela ainda é vívida. Escreva sobre sua infância, sobre os medos que você tinha aos 20 anos, sobre o dia em que conheceu a pessoa que amou, sobre as receitas da sua mãe que ninguém mais sabe fazer. Escreva para os seus netos que ainda não nasceram, para os bisnetos que você talvez não chegue a conhecer. Porque a sua vida, com todas as suas imperfeições e escolhas e perdas, é um documento que só você pode escrever. E quando você se for, ele se vai junto, a não ser que você o deixe para trás. Passei décadas também tentando não pensar na morte. Deixava o assunto de lado com a habilidade de um advogado experiente que sabe exatamente quando mudar o tema. Fingia para mim mesmo que havia tempo, que era cedo demais, que eu estava bem e, portanto, o assunto podia esperar. Mas o medo não desaparece quando você o ignora. Ele apenas muda de forma. Vira ansiedade sem nome, insônia sem causa, uma inquietação difusa que você não sabe de onde vem porque se recusou a olhar para a origem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é fazer mesmo assim. Viver com plenitude, mesmo sabendo que tudo é temporário. Amar com intensidade, mesmo sabendo que a perda é inevitável. Enfrentar o declínio com dignidade em vez de negação. Você vai envelhecer, vai perder pessoas, vai declinar e vai morrer. Isso não é um fracasso, é a condição humana. E a única maneira de viver bem dentro dessa condição é encará-la com os olhos abertos. Quando somos jovens, o tempo é lento porque tudo é novo. Cada experiência abre um arquivo diferente na memória. O primeiro beijo, o primeiro emprego, o primeiro filho. O novo demanda atenção, e a atenção dilata o tempo. Quando envelhecemos, o repertório já está formado. As experiências se encaixam em padrões conhecidos. O cérebro economiza esforço. E o tempo, sem a ancoragem do novo, acelera de uma maneira que só compreendemos quando olhamos para trás e não encontramos as décadas que deveriam estar lá. Passei dos 70 para os 80 em um piscar. E o 90 chegou antes que eu tivesse terminado de me acostumar com os 80. Agora, com 94, às vezes me parece que foi ontem que eu tinha 60, cheio de projetos, de energias moderadas, mas ainda presentes, de um futuro que parecia generoso. Não era generoso, era apenas maior do que eu conseguia ver. Eu sou Paulo. Fui advogado, marido, pai, avô, bisavô. Testemunhei o Brasil se transformar desde Getúlio Vargas até os dias de hoje. Perdi amigos, irmãos, pais e a mulher com quem passei mais de 6 décadas. E agora, daqui de onde estou, neste corpo que já não obedece, nesta memória que vai cedendo aos poucos, neste silêncio que cresceu ao redor de mim com a partida de quase todos que conheci, tenho apenas uma coisa a dizer. Viva agora. Não amanhã. Não quando se aposentar. Não quando os filhos crescerem. Não quando a vida se estabilizar. Agora. Porque o tempo, diferente do que você acredita, não é seu aliado. Ele é uma corrente que corre independente de você. E enquanto você espera o momento certo, ele já passou. Não cometa o erro que eu cometi de achar que tinha tempo suficiente para tudo. Use o seu tempo como se ele fosse o recurso mais precioso que você possui. Porque é, e porque um dia ele vai acabar. E o único arrependimento que você não pode se dar ao luxo de ter é o de não ter vivido enquanto podia.